Graça e paz, tudo bem com vocês? Páginas da Bíblia, estamos aí há 4 dias sem nos vermos por aqui, mas estamos de volta. Você deve estar pensando aí, puxa, o pastor desapareceu, será que o Páginas da Bíblia acabou? Não, não acabou, né? Como você sabe, você que é membro da nossa igreja, nós estamos às vésperas dos 10 anos de organização da nossa igreja. E nós estamos fazendo uma reforma do nosso templo, uma reforma para uma reapresentação do templo em adoração ao Senhor. Tudo novo, tudo arrumado, tudo pintado, o templo está muito bonito, restaurado, fachada nova, mas isso tem tomado um tempo não apenas meu, mas de muitos irmãos, né? São muitos irmãos envolvidos no trabalho, de manhã, de tarde, de noite, incansavelmente, irmãos e irmãs. Vivemos aí algumas semanas de mutirões de tudo que você imagina, mutirão de pintura, mutirão de limpeza, mutirão de organização, enfim, e cá nós estamos. Hoje nós vamos ver o comentário bíblico dos 4 últimos dias. Nós vamos sair do capítulo 11 do primeiro livro das Crônicas e vamos até o capítulo de número 22. Aqui a gente vai ver no capítulo 11 que está sendo contado novamente algumas histórias sobre Davi, né? Algumas histórias aqui nós já vimos, só que o livro dos Crônicas, ele se aprofunda um pouco mais. Como eu expliquei lá atrás, crônicas significa histórias. Então aqui é muito natural que as histórias sejam aprofundadas. No capítulo 11 nós voltamos a ver a história de Davi, vemos os seus guerreiros. No capítulo 12 isso continua. No capítulo 13, Davi vai buscar algo muito importante. Ele vai buscar a Arca de Deus, né? A Arca da Aliança. Para você que talvez nunca tenha visto, assim era, né? A Arca da Aliança do Senhor. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre ela. Mas no capítulo de número 13, Davi vai buscar a Arca da Aliança, porque você vai se lembrar que ela havia sido roubada lá atrás, nós aprendemos em histórias anteriores, os filisteus a roubaram, depois Deus mesmo providenciou que a arca voltasse para Israel, mas todo mundo estava com medo da arca, né? Todo mundo estava com medo da arca. Então ela fica ali na casa de algumas pessoas, né? Durante algum tempo. No capítulo de número 14, a gente vê Davi construindo o seu palácio, já tínhamos visto isso lá atrás. No capítulo 15, adoração de Davi. No capítulo 16, continua essa história. No capítulo 17, mais adoração de Davi, agora por meio da oração. No capítulo 18, vemos algumas batalhas de Davi, batalhas que já vimos lá atrás. E é por isso que eu não estou me aprofundando nas histórias. São histórias que eu já comentei em livros anteriores. No capítulo 19 isso continua, no capítulo 20 também. No capítulo 21, Davi ele vai pecar, né? Davi ele vai pecar, nós vamos ver que Davi vai fazer a contagem do povo de Israel, e essa contagem só podia ser feita quando Deus determinava. Davi ele faz essa contagem por orgulho, né? Ele queria mostrar que o exército era muito numeroso, muito poderoso, e Deus não gosta disso não, né? Deus não aprova essa atitude de Davi. Chegamos finalmente ao capítulo 22, e aí a gente vai ver que Davi manda Salomão, o seu filho, construir o templo. Então vamos lá, pessoal, vou voltar para ela aqui, ó. As histórias estão muito envoltas à Arca da Aliança. Para você que sabe um pouco de história hebraica, a Arca da Aliança ela foi criada, né, ou desenhada pelo próprio Senhor. Depois ela foi construída, né, nos tempos de Moisés. E aqui dentro ficava guardado, é uma urna, né? A Arca da Aliança é uma urna. Ficava guardado aqui dentro as tábuas dos 10 mandamentos, um pouco de maná
e ficava guardado também o bastão de Arão, aquele bastão que floresceu. Então a Arca da Aliança, ela recontava um pouco a história do povo de Israel. A Arca da Aliança não podia ser tocada por ninguém, ela era santíssima. Na verdade, essa arca simboliza a presença do próprio Deus. Aqui há algumas hastes, tá vendo? Há algumas hastes. Ninguém podia tocar na arca. Uma vez a arca estava sendo carregada em bois, e a gente vê aqui nessas histórias, e ela começa a cair e Uzá, um homem chamado Uzá, tenta a parar e ele morre na hora. Porque realmente Deus se manifestava através desse objeto. Ninguém podia olhar dentro da arca. Cuidado, hein? Cuidado! Não olha não! Se você já assistiu Indiana Jones em busca da Arca Perdida, você vai ver isso, né? Alguns homens olham dentro da Arca da Aliança e eles acabam sendo mortos. Aqui há a tampa da arca, né? A tampa do propiciatório, onde Deus se manifestava. Aqui entre esses dois anjos aparecia a Shekinah do Senhor, aquela nuvem, né? Aquela fumaça na qual o Espírito Santo se manifestava à época do tabernáculo. Então a gente vê que Deus ele se manifestava aqui, nesse meio aqui, no momento em que uma vez por ano o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo, onde essa arca ficava guardada, e consultava ao Senhor. Quando que essa arca desapareceu? Ninguém sabe onde ela está, não é? Na época do cativeiro babilônico. A gente vai ver que Nabucodonosor ele vai conquistar Jerusalém, ele vai levar a arca para a Babilônia, e aí a gente nunca mais teve notícia dela. Depois que Nabucodonosor conquistou Jerusalém, não tivemos mais notícia da Arca da Aliança. Mas a Arca da Aliança ela simbolizava a presença do próprio Deus. Aonde ela chegava, Deus estava ali. Então era muito comum se levar a arca para as guerras. É isso que a gente vê no filme Indiana Jones, né? São dois exércitos ali que desejam... Na verdade tem um exército especial, né, que é o exército alemão nazista. Ele deseja usar essa arca como arma de guerra. E nos tempos bíblicos era assim também. Se essa arca estava no arraial, no campo de guerra, era porque Deus permitiu. E aí a vitória era certa. Simbolizava a presença de Deus. E é o que nós vemos aqui. A arca está há muito tempo longe de Israel, porque os filisteus haviam a roubado e por si só Deus trouxe várias pragas ao acampamento filisteu e os filisteus devolveram a arca. Olha, a gente não quer isso aqui não, isso está destruindo o nosso povo, e devolveram a arca com algumas ofertas ao Senhor para Israel. Davi ele fica com medo, né, de levar a arca, deixa na casa de uma pessoa e esse homem começa a ser muito abençoado. Davi cresce o zoião e fala, está na hora de trazer a arca de volta para Jerusalém. E ele traz a arca de volta para Jerusalém. No capítulo 22 você vai ver que Davi ele manda o seu filho construir o templo. O templo substituiria o tabernáculo. A arca ficava guardada no tabernáculo, agora ficaria no templo de Salomão. Inclusive quando Nabucodonosor invade Jerusalém, ela já está no templo de Salomão e o templo foi destruído, você sabe disso? Um novo templo vai ser construído lá na frente e aí você até canta a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Por quê? Porque o primeiro templo, onde a arca ficava, foi destruído e um novo templo foi edificado. E de fato foi um templo muito mais bonito do que o primeiro templo. Mas o capítulo 22 aqui nos ensina o seguinte: Davi manda buscar a arca e colocar a arca no templo. Ou seja, a presença de Deus estaria novamente com o povo de Deus. A falta da presença do Senhor significa Icabode, né? Quando a arca foi roubada, nós vemos que uma criança foi batizada com esse nome, Icabode. Acabou-se a presença de Deus no nosso meio. Agora o tempo de Icabode termina, porque a arca volta para Israel e isso significa que a presença de Deus volta para Israel
e o povo então começa a prosperar novamente, né? Assim como em tempos passados, né? Por onde a arca passava havia prosperidade, porque aonde a arca estava, estava o próprio Deus. Amém? O meu desejo nessa reflexão é que a presença do Senhor, não a arca da aliança, né? Mas aquele que se manifestava aqui no meio é o mesmo de ontem e é o mesmo de hoje. Quem se manifestava aqui no meio? O Senhor. E que Ele esteja com você. Hoje Deus ele não precisa mais da arca da aliança. Ele não se manifesta mais em um objeto. Por quê? Porque Ele se manifesta na sua vida, na minha vida. Você é hoje a arca do Senhor, aquele que carrega dentro de si a presença do nosso Deus. Carregue a presença do nosso Senhor na sua vida, aonde você estiver. Leve o Senhor com você e certamente a bênção te acompanhará. Beijo no seu coração, seja abençoado, seja abençoada, em nome de Jesus. Vamos nos vendo por aqui, à medida que a gente conseguir nesses dias corridos, pelas páginas da Bíblia. Até a próxima.